Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico na nossa playlist especial de terça-feira. Hoje nós vamos tratar do último tópico, do último capítulo do livro do Marshall Berman, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar e dar uma olhada aí no spot do Apoia-se, né, que tá aí o Apoia-se é o primeiro link da descrição. Você dê uma olhada aí no spot, ver se você se interessa em apoiar o canal. Se quiser, tá aí logo no começo da descrição. Vamos lá pro spot. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, esse é o spot do Apoia-se. Então, se você quiser apoiar o canal, aí você sabe o que é que você pode ter de recompensa e, além disso, fazer o canal continuar crescendo. Então, nesse último episódio da série aqui, dessa playlist sobre o livro do Marshall Berman, Tudo que é Só Desmancha no Ar, a gente vai tratar da cidade de Nova York, certo? Então, só para recapitular, para quem está chegando agora nessa playlist, para você não estranhar a conversa, o primeiro episódio que está na playlist foi sobre o Fausto, a obra O Fausto, do Goethe, que fala sobre a questão da devastação anterior e constante da modernidade, que vem a construção e reconstrução. Depois ele tratou da obra do Marx, do Karl Marx, que trata dessa análise do processo de modernização das relações de trabalho, do modo como os indivíduos são submetidos ao sistema de produção capitalista. E isso aí também é muito líquido, no sentido de que vai facilmente escorrer, tanto que a frase, tudo que é sólido desmancha no ar, é do Marx. O Marshall Berman tirou da obra Manifesto Comunista. E depois nós vimos a contribuição da literatura do Baudelaire e das reformas urbanas na época de Napoleão III na França, com os boulevards lá em Paris, a reforma do Haussmann. Depois nós vimos no episódio 4, que foi semana passada, o posicionamento da cidade de São Petersburgo na construção da modernidade na literatura russa, e como a destruição, o esmagamento do indivíduo e ao mesmo tempo o estímulo para que o indivíduo se exponha, e se expresse. Isso aí causa uma contradição dessa modernidade tão fluida. E aí chega nesse último episódio, o Marshall Berman vai falar de maneira mais pessoal, de certo modo, apesar do livro todo ser muito desse posicionamento dele a respeito da modernidade, apesar de ser bem embasado, mas é o posicionamento dele. Ele vai falar da cidade de Nova York, Ele, como nova-iorquino, ele viu as transformações da cidade desde os anos 50, se eu não me engano, mas ele faz um relato das transformações em Nova York desde os anos 20 e 30 até os anos 70, 80, que é o momento que ele está vivendo, que ele está escrevendo. Então, assim, eu vou chamar a atenção em alguns aspectos, fazer algumas relações, como sempre, com outros aspectos da nossa realidade hoje, e para tentar fechar essa questão do livro, mostrando para vocês, e gerando essa compreensão para mim do que é essa modernidade e por que ela se desmancha no ar, apesar de ser sólida. Então, primeiro ele vai falar como o período de reurbanização de Nova York, que ele vai
acreditar muito é um cara chamado Robert Moses, né? Pelo que eu entendi, era um gestor público dos parques, né, das estradas, alguma coisa assim. E aí esse cara, ele fez grandes reformas, né, na paisagem nova-iorquina durante os anos 20 e 30, sendo que essas primeiras mudanças na paisagem elaboraram as chamadas parkways, né, são avenidas ou rodovias com muito arborização, são rodovias feitas para se passear, digamos assim. E elas levam a lugares como Coney Island e a Jones Island. Seriam duas ilhas no litoral nova-iorquino. Uma que é considerada pelo Marshall Berman bastante popular, né, porque tem muitas atrações, digamos assim, e aí as pessoas vão muito lá, mas com porém de que há uma certa restrição a como chegar lá, né? Porque você precisa ter carro, tem que ser motorizado, não dá para chegar lá sendo pedestre. Então é uma restrição meio que de classe também. Ele até faz uma coisa curiosa, fala coisa curiosa sobre o Moses, diz que ele era uma pessoa que adorava o povo, mas detestava as pessoas. É como se fosse uma espécie de figura política que o povo, como uma figura abstrata, em que ele está tentando desenvolver, digamos assim, através da intervenção urbana, mas as pessoas, né, o convívio com as pessoas, ele não gosta muito. E a outra, né, o outro lugar, digamos assim, em que as pessoas podem conviver é essa Jones Island, que é uma ilha, na verdade, que ele urbanizou de uma maneira planificada, de maneira horizontal, que não tem nada horizontal, nada vertical, além de uma torre de água, se eu não me engano, que dá para ver bem longe. É uma praia branca, uma praia de areia branca, construída desse jeito, ela foi feita desse jeito, e que as pessoas que chegam lá, que não são muitas, justamente porque não tem muitas atrações, não tem muitas coisas, elas se espalham, né? Elas se esparramam pelo lugar. Então não é exatamente uma área de convívio. Então, diferente da urbanização, primeiro na Paris, né, do Napoleão III, do Haussmann, que o Baudelaire expressa na literatura, em que havia o convívio entre as classes, né? As classes se tornavam visíveis umas às outras. E a própria Nevsky da Petersburgo, em que, por mais que houvesse uma espécie de humilhação constante de quem está em cima por quem está embaixo, mas havia também essa visualização de um por outro. E aqui nesse caso não há essa visualização, há um distanciamento. Então é como se as obras fossem feitas para que as pessoas que pudessem chegar lá se distanciassem do miolo da cidade, né, do centro da cidade. E aí, de certo modo, o urbanismo ele trata muito essa questão da degradação dos centros da cidade como sendo algo que faz parte do desenvolvimento das cidades. Então tem isso aí. E aí esses dois exemplos, né, que eu peguei aqui dessas intervenções do Moses na região de Nova York, ele depois compara com as intervenções do próprio Moses, só que em outro momento, após a Grande Depressão e após a Segunda Guerra Mundial. É a questão do financiamento público, né, financiamento do governo federal para as intervenções, fazendo com que houvesse a recuperação da economia americana em relação à depressão e depois digamos assim, o desenvolvimento no pós-guerra, né? Os Estados Unidos como vitorioso da guerra e fazendo intervenções e mudanças em todo o panorama, em todo o ambiente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, de certo modo. O Japão seria um caso também de intervenção americana na paisagem urbana. E, bom, chegando no mundo todo, né? Na Europa, na reconstrução, no projeto Marshall, todas essas coisas seriam esse exemplo, digamos, de processo de expansão desses modelos de intervenção, que ele vai dizer que depois do pós-guerra se tornam mais racionais, entre aspas, né? Racionais no sentido de que eles são mais frios, né? Ele dá o exemplo assim: enquanto que as obras dos anos 20 e 30 eram obras embelezadoras dos caminhos, né, com as parkways,
a, no pós-guerra existem as rodovias, as grandes freeways, certo? São estradas, são rodovias em que só tem basicamente o cimento e o asfalto, não tem nada. É feito para que as pessoas se movam rápido de um lugar para o outro de carro, certo? Então isso é um modelo de urbanização que é bem típico das cidades americanas, que é exportado para o mundo todo, esse modelo de urbanização baseada em estrada, né? Aqui no Brasil aqui tem um rodoviarismo lá do Washington Luiz, né? Governar é construir estradas. Se você nunca viu esse dizer de Washington Luiz, era dele. E aí a ideia de estimular a indústria automobilística em cima disso aí e tal. E aí ele vai dizer que ele, como jovem, ele viu muito a transformação destruidora dessa coisa de fazer rodovias, né? Porque ele vivia no bairro nova-iorquino do Bronx, e que durante o período de vida dele ele viu o Bronx ser devastado, destruído, transformado em cinzas, né? Em tijolos, né? Largados pelas ruas, tal, justamente para esse processo de reconstrução das rodovias que ligavam um lugar a outro, destruindo bairros, né, vizinhanças totais, completas, sem muita consideração pela vida das pessoas, pelo cotidiano. Aí, depois ele vai relatar a literatura, né, de uma mulher chamada Jane Jacobs, e aí ele vai trazer justamente essa apreensão que ela teve do cotidiano da cidade de Nova York, do ponto de vista feminino, né? E é um ponto de vista do cotidiano mais prosaico possível, né? Do dia a dia das pessoas, e como esse dia a dia das pessoas se mantinha apesar das transformações, e ao mesmo tempo geravam outras transformações. Aí ele cita os movimentos hippie, né, os movimentos mais radicais contra a guerra do Vietnã nos anos 60, e com a transição dos anos 50 para os 60 trouxe outras transformações, outras destruições e outras construções. Então dá para ver que o tema geral dessa modernidade que está falando seria justamente essa fugacidade do que é construído, né? Eu pensei num paralelo em relação, por exemplo, à vida acadêmica, em que o que é produzido como conhecimento, né, como saber acadêmico por nós, né, das áreas, né, que precisam produzir no sentido de publicar, escrever, nós acabamos tendo uma fugacidade muito grande no que a gente produz, justamente porque a gente tem que produzir coisas novas o tempo todo. Então todo ano tem que publicar, todo ano tem que escrever, todo ano tem que fazer alguma coisa. As coisas só valem pontos para os programas se for dos últimos 4 anos, dos últimos 5 anos, né? Então os concursos exigem coisas de mais tempo, ou que tenham menos tempo de publicado. As avaliações, né, que são feitas pelos órgãos governamentais, pelo Ministério da Educação e tal, também exige que você tenha publicações nos últimos 5 anos. Então essas coisas todas meio que refletem um pouco no cotidiano da vida acadêmica, essa necessidade dessa produção constante, né? E os professores que orientam seus alunos, eles dizem, olha, você só pode pegar e citar coisas que tenham sido publicadas nos últimos 5 anos. É como se o que foi produzido antes de 5 anos, né, há mais de 5 anos, não tivesse mais valor. Então tem um pouco dessa mentalidade que o Marshall Berman fala de destruição e reconstrução constante, além de, é claro, a própria natureza do nosso consumo, né, do nosso consumismo, né, que as coisas têm que ser cada vez mais novas, mais recentes, né, mais atualizadas, e essas atualizações são cada vez mais rápidas, né? Então as máquinas, os aparelhos do celular, computadores, televisores, carros, todas essas coisas estão o tempo todo sendo substituídas e mantendo esse ritmo constante de consumo, que para o meio ambiente principalmente é terrível, né? Porque você, além de exaurir o meio ambiente produzindo novas coisas, você polui o meio ambiente colocando aquilo que foi produzido, foi descartado como lixo. Daí tem toda a mentalidade de reciclagem que, sei lá, apesar de ser importante, mas eu acho que ela está
pouco usada ainda. Eu acho que dá para ser mais. E aí você tem, né, uma maneira de ver a nossa vida contemporânea, a nossa vida moderna, de uma maneira bem diferente quando olha por esses olhos. Bom, eu acho que é isso, né? Vou fechar esse vídeo e essa playlist do livro do Marshall Berman por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da playlist. Se você não viu a playlist, veja ela completa. E não se esqueçam de dar uma olhada aí na descrição do vídeo. No primeiro link da descrição está o Apoia-se. Então, se quiser apoiar o canal, é só clicar lá e apoiar o canal. O segundo link é o meu novo livro Sexo e Celebridades, né, que já está disponível. Você pode pedir o seu, rapidinho chega para você. E é só clicar no segundo link. Eu vou colocar o card aqui no final do vídeo para você ficar ligado. E além disso, né, continue se inscrevendo, dando like, compartilhando e comentando o vídeo, certo? Então até a próxima playlist, o próximo vídeo. Fica aí o convite para curtir o canal e mais conteúdo. Até!